E aí, Nerd, tudo bem com você? Eu tô ótimo. Vamos logo pra review do episódio 4 da quinta temporada de Gotham, sem muitas delongas, vambora. E já vamos começar com uma referência, né? Se você olhar essa imagem rapidamente, você lembra de quê? Pois eu me lembrei da visão de Ra's al Ghul, quando ele fala que vai acontecer um evento cataclísmico em Gotham que mudará tudo. As imagens são idênticas, cara, é só você olhar que você vai notar a semelhança. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre a explosão que aconteceu no episódio 3, que é o assunto mais em alta desse episódio. Bom, as consequências dessa explosão são muito óbvias, né, cara? Muitos mortos, muitos feridos, muitos desaparecidos. Só que tem um diferencialzinho na população de Gotham. Eles estão com um desejo ardente por justiça. Eles querem encontrar a pessoa que fez isso. Principalmente a população, aquelas pessoas que estavam buscando refúgio naquele paraíso, que são as pessoas que mais perderam, na verdade, né? Diferente do que muitas pessoas estavam imaginando, o Jim continua pela via da justiça. Ele não ficou com raiva. Na verdade, ficou com raiva, só que a raiva não influenciou no código moral dele. Ele continua fazendo as coisas da maneira certa, de acordo com a justiça, de acordo com a lei. Mesmo a lei já não tendo tanto valor quanto tinha em Gotham. Já não tinha antes, né? Agora, muito menos. Essa tragédia, essa explosão que aconteceu ali naquele paraíso meio que uniu todas as tribos de Gotham. Nós vemos heróis e vilões trabalhando juntos sem ninguém ter interesse próprio nessa situação. A Bárbara dá uma informação pro Gordon de graça. O Pinguim fornece armas, munições pro departamento de polícia de Gotham sem pedir nada em troca. O Pinguim. Ou seja, rola um sentimento geral ali de solidariedade, tá ligado? Só no início também, né? Porque, né? A informação que a Bárbara deu pro Gordon era a localização de um homem que estava supostamente sondando o paraíso momentos antes do paraíso explodir. Ou seja, essa pessoa é um suspeito em potencial. E essa pessoa não é ninguém menos do que Victor Zsasz. Nada mais nada menos do que o vilão mais carismático de Gotham. Na moral, eu sou muito fã do Victor, velho. Ele é demais. Só que no momento que a gente descobre que o Victor é esse tal potencial suspeito, são criadas duas situações no episódio. Primeira situação, o Jim Gordon quer levar justiça para aquela população, para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nessa explosão. Só que tem um problema, cara. O Lucius Fox está liderando uma investigação para descobrir quem foi o responsável por essa explosão. E segundo os resultados dessa investigação, o Victor Zsasz não poderia ter sido responsável por essa explosão. Ou seja, o Victor Zsasz é inocente. Imagina só a reação da população ao descobrir que o Jim Gordon prendeu uma pessoa, um suspeito, e esse suspeito não foi o responsável. A segunda situação é a seguinte: o Oswald quer vingança contra o Victor. Se você não sabe o porquê desse desejo de vingança do Oswald pelo Victor, eu vou deixar um vídeo no cartão para você assistir que você vai entender isso rapidinho. Mas é claro que o Oswald não quer só vingança, ele também quer o apoio da população. Pensa no seguinte, a população quer justiça. O Jim Gordon prendeu um potencial suspeito. O que o Pinguim faz? Julga o suspeito e sentencia ele à morte. É tudo que a população queria. E não, cara, não foi nem o Pinguim que sentenciou o Victor Zsasz à morte, foi a população. Só que no meio daquela população corrupta nós temos ninguém menos do que Jim Gordon, que gosta de ver as coisas sendo feitas corretamente segundo a lei. Ele intervém naquele julgamento, tira o Victor Zsasz dali e liberta ele. Ou seja, no início do episódio nós vemos o Gordon e o Pinguim fechando uma aliança ali, diminuindo a tensão que existia entre eles dois, só que no final essa tensão de novo sobe. E antes da gente partir pro próximo assunto, nós temos algumas referências nesse arco aí do Victor. Talvez a maior de todas as referências com relação ao Victor Zsasz seja o fato dele ter mencionado as cicatrizes. O Victor Zsasz das histórias em quadrinhos é conhecido por fazer uma cicatriz, um corte no seu corpo para cada vítima que ele mata. Nesse episódio ele faz uma referência a essas cicatrizes. Ele não tem as cicatrizes, mas ele diz que poderia fazer. E também temos o julgamento do Victor Zsasz. Se você não sabe, em Batman Begins existe também um julgamento onde o próprio Victor Zsasz é julgado. A diferença é que na série ele é julgado por Oswald Cobblepot e no filme ele é julgado por Jonathan Crane. Lembra que eu comentei agora há pouco que o Lucius Fox estava liderando uma investigação para descobrir o responsável por trás dessa explosão? Então, ele estava investigando, só que ele não estava investigando sozinho, ele estava investigando com a ajuda de Edward Nygma. História se convergindo aí já, né? Os pontos estão começando a serem amarradinhas. Bom, deixa eu te explicar como é que o Edward acabou se encontrando com o Lucius Fox, né? Porque, tipo, os dois ficam em mundos meio que diferentes, né? Bom, no início do episódio, o Edward Nygma acorda, ele tá meio desnorteado ainda, ele levanta, olha na sua mão e vê uma mensagem. Na mensagem tá escrito: recluso número 1215 sabe. Só que sabe o quê? O Edward pensa que esse recluso número 1215
215 se refere a um prisioneiro, então ele vai lá no departamento de polícia procurar a ficha desse cara, desse número 1215 aí. Só que no momento que ele consegue achar a ficha, ele é surpreendido por Lucius Fox, que faz uma chantagem, né? Você só vai pegar a ficha se você me ajudar na investigação. O Lucius Fox deixa bem claro ali que o Edward Nygma é um cara super inteligente e ele só conseguiria desvendar esse mistério com a ajuda do Edward. Ponto pro charada, né? Bom, a investigação anda a passos largos durante o episódio até que eles finalmente conseguem descobrir como que aquela explosão aconteceu. Eu preciso frisar isso, o Edward Nygma ajudou o Lucius Fox a descobrir como que aquela explosão aconteceu. E como que aquela explosão aconteceu? Alguém num prédio de frente pro paraíso atirou um foguete dentro daquele lugar e acabou explodindo um caldeirão de óleo. Bom, o Lucius Fox honra com a sua parte do acordo e entrega a ficha do prisioneiro 1215 pro Edward Nygma. E para surpresa do charada, ele descobre que esse prisioneiro já está morto. Ou seja, ele vai continuar sem saber o que o prisioneiro 1215 sabe. Ele fica bolado com aquela situação, ele começa a esbravejar, olhar pros lados meio que perdido, porque, né, ele continua sem saber nada. E no momento que ele tá olhando pros lados, ele vê uma senhora num prédio ao lado que pode ter visto a pessoa que atirou esse foguete na noite passada. E ele começa a chamar o Lucius. Acaba que o Lucius não ouve, então ele vai lá investigar isso por conta própria. Ele vai lá naquele apartamento, bate na porta da senhora e quando a senhora abre a porta, ela fica aterrorizada, cara. Aí você já mata a charada, né? Ele fica surpreso, começa a falar pra senhora se acalmar, que ele não vai fazer nada com ela, que ele tá ali só pra tirar uma dúvida, mas é claro que não adianta, né? Não adianta por quê? Porque a mulher diz que a pessoa quem atirou o míssil lá no paraíso na noite passada foi o charada. Aí a senhora, na tentativa de se defender, começa a bater na cabeça do Edward, que tá meio que desnorteado ali, e naquele momento, naquelas batidas que a moça tá dando na cabeça dele, ele começa a lembrar de tudo que aconteceu. A pergunta é, por que ele fez isso? O que o charada ganharia com a morte de inocentes? Agora eu faço outra pergunta. Imagina quando descobrirem que foi o charada que cometeu essa atrocidade, cara. Porque geral achou isso, tipo, desumano demais. Até os próprios vilões, Oswald, Bárbara, todos eles acharam isso demais. Demais no sentido não de ser, poxa, muito legal, mas demais de ser excessivo. A pessoa que fez isso foi longe demais. Bom, eu acho que vai ficar tudo bem pro charada. De duas uma, ou ele conseguiu achar uma explicação muito boa para justificar isso que ele fez, ou ninguém descobriu. E eu aposto na primeira. Mas agora vamos falar da jornada da Selina e do Bruce, essa novela que já teve um fim. Ou não. Bom, o Bruce continua preso enquanto a Selina continua atrás do seu objetivo, que é matar o Jeremiah Velasquez. E cara, se eu chegar aqui pra você e falar que ela consegue concluir o seu objetivo, você acredita em mim? Sim, cara, ela matou o Jeremiah. Bom, não foi bem essa a primeira aparição que eu gostaria do Jeremiah, mas cara, fica tranquilo porque ele vai voltar. Rápido e objetivo, né, cara? Mas aqui, existem algumas coisas a serem notadas a respeito dessa jornada aí, desse arco da Selina, do Bruce, do Jeremiah e da Echo. A relação entre o Jeremiah Velasquez e a Echo é claramente inspirada pela relação entre o Coringa e a Arlequina, cara, com direito à valsa. Essa valsa é uma referência a uma das artes mais famosas do Coringa com a Arlequina, desenhada por Alex Ross, o mito. Inclusive, essa dança aí, essa valsa, foi também retratada no filme do Esquadrão Suicida de 2016. A gente descobre nesse episódio que quem tá comandando, quem tá por detrás, ou pelo menos tá usando a gangue dos adivinhadores, que apareceu lá no episódio 2, é o Jeremiah. Eu vou deixar aqui no cartão a review do episódio 2 pra você saber direitinho quem são os adivinhadores que apareceram nessa temporada. Aparentemente, eles estão construindo um túnel, cara. Um túnel que pode ser a saída daquelas pessoas de Gotham. Agora pensa direitinho, cara. Nessa situação em que Gotham se encontra, quem tem mais recursos tem mais poder. Aí eu te pergunto, e se o Jeremiah conseguir abrir esse túnel que vai possibilitar com que as pessoas saiam da cidade de Gotham? Isso seria um baita recurso, ou seja, ele teria muito poder, pelo menos poder de troca, né? Você me dá isso, eu deixo você passar, você me dá aquilo e eu deixo você se salvar. Porque olha só, no momento que a população descobrir que existe um túnel que é a saída daquelas pessoas de Gotham, dessa cidade morta, eles com certeza vão querer aproveitar essa oportunidade. Mas é claro que o Jeremiah não vai fazer isso de graça. Mas vamos deixar as teorias pra depois. Bom, a gente vê aí que o charada tá cada vez mais próximo de descobrir o que aconteceu com a sua mente, cara, porque ele tá começando a se lembrar das coisas, ele tá começando a ficar mais consciente. Mas tem aquela treta, né, cara? Imagina, o que vai acontecer com o charada quando realmente descobrirem que foi ele quem cometeu aquele atentado ao paraíso? Mas a maior pergunta de todas é, como que o Jeremiah Velasquez vai voltar, cara? Porque o fato é, ele vai voltar em algum momento, só que como? E outra pergunta é, o que a Selina vai fazer daqui pra frente, né? Porque ela acordou daquele coma disposta a ir atrás do Jeremiah e matar ele. Ela conseguiu fazer isso. E agora?
O que ela vai fazer da vida dela? Mas e aí, cara, o que você acha disso tudo? O que você acha que vão fazer com o Charada quando descobrirem? Se vão descobrir, como que você acha que o Jeremiah vai voltar? O que a Celina vai fazer? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Bom, eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever nem de compartilhar, porque isso é fundamental, cara. Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, em especial no Instagram, que é onde eu faço mais postagens. Eu vou te avisar que tem vídeo novo por lá e de quebra você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima, valeu. A gente descobre nesse episódio